a incrível história de Gideão e os seus 300 valentes. Mas antes abordaremos o episódio mais conhecido e lendário do poder espartano, que foi a Batalha das Termópilas. Segundo a lenda, 300 espartanos comandados pelo rei Leônidas foram convocados para barrar a entrada dos persas na Grécia contra o exército do rei Xerxes, que contava com cerca de 250 mil homens. É épico pensar que apenas 300 homens foram capazes de vencer mais de 20 mil persas ao longo de 7 dias de batalha. Mas a verdade é que não foi bem assim. Segundo o historiador grego Heródoto, os espartanos receberam a ajuda de outros soldados gregos, sendo formado por tegeatas, mantineus, arcadianos, fócios, coríntios, téspios e tebanos, totalizando cerca de 7 mil homens. Cerca de 6 mil homens travaram uma batalha de 7 longos dias, pois 1000 fócios haviam se deslocado para o alto das montanhas, a fim de resguardar a retaguarda. Os persas tiveram enormes baixas, com mais de 20 mil homens sendo mortos, inclusive os da guarda especial dos imortais haviam sucumbido na batalha. Porém, foi então que apareceu no acampamento persa Efialtes de Males, o traidor, que revelou um caminho secreto que conduzia à retaguarda das Termópilas, através das montanhas. O rei Leônidas, ao tomar conhecimento da traição e do avanço pelas montanhas pelos persas, ordenou que se retirassem, porém, os 300 espartanos permaneceram em Termópilas e tiveram morte honrosa, que ecoa através dos tempos como um ato de coragem e heroísmo. Faleceram nas Termópilas cerca de 2.000 gregos, muito mais que os míticos 300 espartanos. Os 7 dias de batalha reteram a marcha do exército persa durante vários dias, e este tempo perdido nas Termópilas foram cruciais para o subsequente fracasso de Xerxes na Grécia. Mas vocês sabiam que de fato existiu 300 corajosos escolhidos por Deus que vão à guerra com a melhor das estratégias? Deus conosco, Emanuel, para combater com 165 mil homens? Essa incrível história bíblica é vista no livro de Juízes, capítulo 6 a 8, onde um homem com apenas 300 soldados vão à guerra contra um poderoso e numeroso exército, mas contando sobretudo com a ajuda divina, saem vencedor. Nesta série de reflexões do livro de Juízes, a iniciar por Gideão, iremos ressaltar a grandeza de Deus e a pequenez do homem. Então, se você quiser assistir os outros vídeos que serão publicados, se inscreva no canal, deixa o like e compartilha para continuarmos com nosso conteúdo e transmissão do conhecimento para esta e futuras gerações. Assista até o final, pois tenho uma proposta para você e um desafio, assim que você terminar de assistir esse vídeo. Começamos a história de Gideão, com os povos midianitas e amalequitas devastando a terra dos israelitas, pois os filhos de Israel fez o que era mal perante Deus e os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Eles vêm como gafanhotos e destroem tudo o que vem pela frente. Por causa disso, o povo faz as covas e as cavernas nos montes. Os ataques, as perdas e o caos se tornaram a nova rotina, e assim se passaram 7 anos, perseverando no erro, porque continuavam sacrificando para deuses estranhos, criados pelo imaginário do próprio homem. O povo finalmente se lembra do verdadeiro e único Deus, e clama a Ele por socorro. Deus, na tua graça e misericórdia, responde e envia um profeta ao povo, para anunciar a correção divina. Enquanto Gideão malha o trigo no lagar, o anjo vem em resposta ao clamor do povo, e diz a Gideão que Deus é com ele. Gideão, em sua resposta, questiona: se o Senhor é conosco, por que nos sobrevieram essas coisas? Mas o anjo não disse que o Senhor era com eles, disse que o Senhor era com Gideão. Deus determina a Gideão que destrua o altar de Baal do pai dele, erga um altar para Deus e sacrifique o segundo boi do seu pai ao Senhor. Obedece, mas com medo. Tem medo dos homens, mas não tem medo de Baal. Teme a Deus, e por isso Deus continua com ele, devido à obediência feita em sinceridade e temor.
O povo, enfurecido pela destruição da estátua de Baal, querem matar Gideão e buscam-no na casa de teu pai, que sai em tua defesa intimidando os acusadores com sabedoria. Se Baal é Deus, então ele que se defenda da afronta que lhe foi feita. E todo mundo deixa a vingança para Baal. Neste acontecimento na vida de Gideão, os inimigos se acampam para atacar. Então, ali, no pior momento, o Espírito de Deus vem sobre ele. A mudança é tamanha que o medo já não o domina. Mesmo fugitivo e ameaçado, toca a trombeta para reunir o exército para a batalha contra os midianitas e começa a surgir um numeroso exército de mais de 32 mil homens. Deus havia trabalhado na percepção do povo com relação a Gideão como o homem de Deus. Gideão pede 2 sinais a Deus para confirmar a sua missão, através da lã sendo o primeiro. Eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e toda a terra ficar seca, então conhecerei que hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho que espremeu do velo encheu uma taça de água. E o segundo, disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique seco, e em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco, e sobre toda a terra havia orvalho. Gideão está prestes a entrar na batalha com um exército de 32 mil homens. Acampado próximo à fonte de Arode, e a 8 quilômetros ao norte, está o exército dos medianitas. Mas Deus diz a Gideão: tem gente demais. Muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, fala ao povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se. Então voltaram 22 mil, e 10 mil ficaram. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faze-os descer às águas, e ali os provarei. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas que estais em tuas mãos com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos, a beber colocando a boca no rio. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas nas mãos vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Deus manda Gideão atacar o acampamento midianita, e diz que, se ele ainda teme descer, pode ir lá espionar e ter certeza. E Gideão desce para espiar e ouvir a conversa deles, como Deus o orientou a fazer, caso tivesse medo. Então, ele ainda tem medo. Chegando, pois, Gideão, ouviu um homem contar ao seu companheiro um sonho e dizia: eis que tive um sonho, e pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até a tenda, e a feriu, e caiu, e a transtornou de cima para baixo, e ficou caída. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou. E voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios com tochas neles acesas. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu à extremidade do arraial, será que como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu a buzina, eu e todos os que comigo estiverem, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: espada do Senhor e de Gideão. Assim tocaram as 3 companhias as buzinas e quebraram os cântaros.
e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas e nas suas mãos direitas as buzinas para tocarem, e clamaram: Espada do Senhor e de Gideão! E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr e gritando fugiu. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. Então os homens de Israel perseguiram os restantes dos midianitas, feriu o exército, capturou os reis de Midian, Zeba e Salmuna, e o restante do exército fugiu. Perseguindo os reis de Midian, Zeba e Salmuna, Gideão arruma treta com os homens de Sucote e de Penuel, que não acreditam nele e negam pão aos 300. Indignado, ele ameaça pegá-los na volta. Zeba e Salmuna estavam com 15.000 homens restantes e Gideão apenas com 300. Mesmo assim, Gideão consegue ferir o exército, capturar os reis, e o restante do exército foge. Interessante o porquê de Gideão ter conseguido ferir aqueles homens e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. Os homens de Efraim, que não tiveram coragem de tomar a frente para lutar contra os midianitas, vão tirar satisfação com Gideão e contendem fortemente com ele, por não terem sido chamados no início da batalha. Gideão, então, se coloca humilde diante deles, dizendo que sua família não é nada diante de Efraim. Tanto é que Deus lhes entregou nas mãos os príncipes dos midianitas. Eles então se acalmam, porque se sentem valorizados e importantes, já que têm os créditos da morte dos líderes dos inimigos. Com todos os homens já cansados e os reis inimigos subjugados, a batalha chega ao fim. Mas Gideão aqui, de posse da vitória, começa a sair da linha. Em vez de continuar seguindo a direção de Deus, ele passa a buscar seus interesses pessoais. Primeiro, dá uma surra nos homens de Sucote, mata os de Penuel e derruba a torre. Os homens de Israel pedem a Gideão para governar sobre eles após sua vitória contra os midianitas. Gideão recusa, mas não atribui a vitória a Deus, permitindo que a glória lhe seja atribuída. Ele começa a ser tentado pela vaidade e se esquece de dar a Deus o crédito de suas realizações. O texto enfatiza a importância de manter o temor a Deus e dar-lhe toda a glória, lembrando que o sucesso é devido à presença divina. Aproveitando a reverência do povo, Gideão concebe uma estratégia ousada. Para aqueles que não perceberam os indícios de seu declínio espiritual, pode parecer que essa ideia surgiu do nada. No entanto, desde o término da batalha, Gideão vem gradualmente sucumbindo à tentação da vaidade e do orgulho. Ele decide pedir ouro aos seus seguidores, que prontamente atendem, pois estavam ansiosos para tê-lo como rei. Uma grande quantidade de ouro e objetos preciosos é entregue a ele. Gideão utiliza esses recursos para criar um éfode que é colocado em sua cidade, Ofra. No entanto, a idolatria se espalha entre o povo de Israel, e a família de Gideão é arrastada para a queda espiritual. Ó gloria de mandar! Ó vã cobiça desta vaidade a quem chamamos fama! Texto de Camões em Os Lusíadas. Dessa forma, os midianitas foram derrotados pelos filhos de Israel e nunca mais se levantaram para ameaçar. A terra desfrutou de paz por 40 anos, graças à fidelidade de Deus, que prometeu livrar seu povo de seus inimigos e cumpriu essa promessa. Nem todos os israelitas tenham seguido a idolatria de Gideão, e ele mesmo não permitiu mais a adoração a Baal, continuando a manter uma aparência de devoção a Deus. Após garantir a paz na terra e ser honrado pelos filhos de Israel, Gideão volta para casa e inicia a prática de ter muitas esposas, resultando em 70 filhos, como faziam os reis das terras vizinhas. Embora tenha declarado que o Senhor reinará sobre o povo, na realidade, ele vivia como um rei, e sua concubina da cidade de Siquém teve um filho com ele e o chamou de Abimeleque, que significa "meu pai é rei". A Bíblia não fornece mais detalhes sobre a vida de Gideão, apenas que ele morreu em uma boa velhice, tendo reinado em Israel por 40 anos. Cremos que, assim como Sansão, Gideão alcançou arrependimento e retificação de seus caminhos para com Deus. Agora a surpresa para os amigos e irmãos. Quais os frutos existentes no homem
são capazes de afastá-lo dos caminhos de Deus? Responda nos comentários e participe do sorteio de vários brindes inesquecíveis para os nossos seguidores. Nas próximas semanas, estaremos expondo o caminho de mais um dos 7 juízes que compõem esta maravilhosa escritura. Até lá!